E a grande notícia que nós tivemos foi que o Bolsonaro também recebeu o convite para a posse do Trump. Eu disse aqui no programa de terça-feira, que eu anunciei aqui que eu havia sido convidado para a posse do presidente Trump. Estarei lá em Washington no dia 20, vão ter bastante brasileiros lá, acho que vão mais de 20 parlamentares, mas houve um convite muito mais importante e muito mais especial do que esse, que foi na própria terça-feira, ou na terça-feira, não, na quarta-feira de manhã, eu fui acordado com a notícia de que o convite, que a gente estava trabalhando há bastante tempo para chegar, o convite ao presidente Bolsonaro foi feito. O presidente Bolsonaro rapidamente resolveu postar no Twitter a notícia. Ele escreveu assim: muito honrado em receber do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convite para sua posse e de seu vice-presidente J.D. Vance no próximo 20 de janeiro. Agradeço ao meu filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo excelente trabalho nessa relação com a família do presidente Trump. Meu advogado, Dr. Paulo Bueno, já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes um pedido para eu reaver meu passaporte e assim poder atender a este honroso e importante evento histórico. Bom, o primeiro update é que a petição não foi apresentada ainda, deve ser apresentada amanhã ao ministro Alexandre de Moraes, por razões internas, mas a petição ainda não foi apresentada, ao contrário do que disse o presidente Bolsonaro. Quando ele disse isso, a petição está pronta para ser apresentada, mas deve ser apresentada na sexta-feira. Bastidores que o pessoal da imprensa ainda não sabe, né? Em relação ao convite ao Bolsonaro, as pessoas podem não ter muito a magnitude do que está acontecendo, né? Mas porque assim, é comum na posse do presidente do Brasil ele chamar gente do mundo inteiro, chefes de Estado, aliados, etc, né? O próprio Lula chamou o Maduro para a posse dele, etc, e a gente vai falar sobre o Maduro chamando o Lula para a posse dele. Mas nos Estados Unidos isso não é comum. Eu cheguei a explicar isso no meu X. Isso é muito importante as pessoas entenderem. A praxe nos Estados Unidos é que chefes de Estado não sejam convidados. Chefes de Estado nos Estados Unidos não são convidados, não é comum. Não acredite na minha palavra. Diga um chefe de Estado que estava presente na posse do Joe Biden em 2021. Nenhum. O Macron mandou felicitações, etc., mas não estava lá. A mesma coisa a posse do Trump em 2016. Não havia chefe de Estado algum por lá. Eis que o Trump resolveu quebrar o protocolo e ele chamou alguns chefes de Estado. Mais especificamente, ele chamou a Giorgia Meloni, a primeira-ministra italiana, chamou o Javier Milei, presidente da Argentina, e chamou o Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador. Esses três são os grandes expoentes da direita no mundo. Houve ainda informação, que eu não consegui confirmar se é verdadeira, de que teria sido chamado também Xi Jinping, por incrível que pareça, no Trump, numa tentativa de uma boa relação com Xi Jinping. Bom, aí entram os bastidores dessa história. Justiça seja feita, né? O presidente Bolsonaro teve pouco a ver com esse convite. Ele mesmo ficou na dele esperando para ver se ia ser convidado. Havia uma expectativa muito grande e basicamente o trabalho foi um trabalho aqui de bastidores capitaneado pelo Eduardo Bolsonaro, que eu sempre digo e venho dizendo isso sozinho, né? Lá atrás, quando o Eduardo Bolsonaro foi cogitado para ser embaixador nos Estados Unidos, o mundo inteiro sentou o cacete, dizendo que era um absurdo. Mas ele trabalhou só em lanchonete nos Estados Unidos. Eu falei, será um embaixador melhor do que qualquer outro. Pois bem, não foi embaixador. Nós não avançamos as relações com os Estados Unidos no governo Trump como deveriam ter avançado. E, no final das contas, o Eduardo, mesmo sem isso, conseguiu fazer um trabalho absolutamente incrível. Conseguiu fazer uma aproximação aqui absolutamente ímpar. Tem outros nomes, o próprio Gilson Machado fez um trabalho muito importante de aproximação aqui, é muito querido pelos círculos do Trump, mas o grande capitão dessa história toda foi o Eduardo Bolsonaro. Com outras pessoas
trabalhando nos bastidores, foi um trabalho de equipe, e o presidente Bolsonaro procurando se manter de forma mais reservada. E por que além da tipicidade do convite para um chefe de Estado, é muito mais interessante que tenha sido convidado não um chefe de Estado, mas um ex-chefe de Estado que hoje faz oposição ao atual presidente do Brasil. Então, não e por isso, esse convite não foi um convite facilmente aceito pelo Departamento de Estado americano. Houve duas grandes considerações aqui. A primeira é uma questão de segurança. O serviço secreto se opôs ao convite dessas pessoas que o Donald Trump acabou convidando, o serviço secreto se opôs por uma questão de segurança, de garantir logística de líderes mundiais, tem que fazer background check de todo mundo, etc. É uma questão de logística difícil num espaço que é um espaço aberto. Eu não sei se o Bruno consegue pegar aqui uma foto do lugar onde é feito a posse, né, na parte da frente do Capitólio dos Estados Unidos. É um espaço absolutamente aberto, vai estar um frio do cacete. Mas é uma questão de segurança difícil de garantir, muita gente ali no perímetro, questões de dificuldade, mas a ponderação que houve a respeito desse assunto foi, ora, nós vamos convidar o ex-presidente Bolsonaro e não vamos convidar o Lula, isso é uma afronta direta ao governo brasileiro. Então significa que nós vamos começar o mandato não numa situação de construção de pressão e canais informais, não, nós vamos começar quase que numa declaração de afronta, de guerra ao governo brasileiro atual, ao governo Lula. Não uma contemporização, né? O próprio Lula teria dito, não, eu vou conversar com o Trump, conversava com o Bush, converso com todo mundo, não tem problema. O Trump resolveu cagar para isso. E quando eu quero dizer que o Trump resolveu cagar para isso, e ninguém sabe disso, só vocês vão saber, é que esse convite aconteceu por intervenção pessoal do Trump. Então, pessoas do Departamento de Estado do entorno do presidente Trump estavam divididos a respeito do assunto. Será que nós começamos com esse convite? A hipótese que havia sido aventada era de que o presidente Bolsonaro seria convidado para uma outra agenda no futuro com o presidente Trump. Mas o presidente Trump, vendo a situação crítica que se encontra no Brasil, ele resolveu intervir diretamente na situação e esse convite chegou na madrugada de terça para quarta-feira. Na madrugada de terça para quarta-feira, uma e pouco da manhã, que o convite foi encaminhado pela equipe do Donald Trump. E os bastidores disso são que, dentro dessa divisão, o próprio presidente Trump virou e falou assim, eu não quero saber. O Jair Bolsonaro será convidado para a minha posse. Bom, isso sinaliza várias coisas. Né? A primeira delas, a mais interessante, muita gente dentro da administração do Trump defendeu o convite ao Bolsonaro, inclusive porque algumas pessoas próximas ao presidente sabem muito bem qual é a situação no Brasil, algumas têm problemas pessoais com o próprio Alexandre, então as pessoas sabem o que está acontecendo e fizeram questão dessa demonstração de força. Porque não se enganem, essa afronta é uma demonstração de solidariedade de Trump a Bolsonaro. Essa é a parte mais importante. E agora nós temos o caminho que o Alexandre vai ter que seguir. Né? O primeiro deles é se ele decide negar o pedido do Bolsonaro a ir aos Estados Unidos, depois de um convite que foi feito pelo próprio Trump, né, com quem o Mark Zuckerberg prometeu trabalhar, inclusive, contra o que o STF tem feito, essa negativa ia servir tão somente para fortalecer o nosso caso aqui nos Estados Unidos, demonstrando um fato incontestável de que no Brasil, hoje, nós vivemos uma ditadura e uma perseguição política, porque não há razão para que o presidente Bolsonaro não seja convidado. Ele respeitou todas as medidas até a hora do STF, não tem interesse em fugir. Eu acho que devia vir ficar nos Estados Unidos. Ele não. Ele acha que tem que voltar para o Brasil. E é o que a postura dele até agora, de enfrentar o processo da ditadura brasileira. Então não há razão. Caso seja negado, vai ficar escancarado que tem uma ditadura e também seria um caso muito mais pessoal contra o Trump. Porque o convite veio, reitero,
O convite veio direto a ele e para poucos. E aí um burocrata de Brasília resolve negar. O Trump é um cara que leva essas coisas muito pro pessoal, eu posso adiantar por experiência não só de acompanhando as políticas dele, mas de quem conhece pessoalmente. Além disso, caso seja feita essa negativa, estarão lá Eduardo Bolsonaro, certamente, e possivelmente Michele Bolsonaro representando. A ausência do Bolsonaro vai ser muito mais representativa e chama muito mais atenção para a situação do Brasil e ajuda na coleção de inimigos do Alexandre de Moraes. Para mim, Paulo, é tudo que eu preciso para eu continuar avançando a agenda. A nossa agenda de que os Estados Unidos se coloquem como um aliado da liberdade de expressão de forma ostensiva no Brasil. Volto a dizer, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, assim como no Congresso foi feita uma construção onde nós chegamos onde nós queríamos ter chegado, agora a gente precisa fazer essa construção no Executivo. O convite ajuda das duas formas, seja com a negativa ou seja com o Alexandre acatando o pedido do Bolsonaro. Eu não diria que essa é a hipótese mais provável, mas ela não é improvável, e permita que ele vá aos Estados Unidos. E aí, o próprio Bolsonaro vai ter a oportunidade de falar pela primeira vez desde 2023, pessoalmente, com não só o próprio Trump, como algumas das pessoas mais importantes da administração Trump, pode dar entrevistas, etc. Eu não quero adiantar aqui a estratégia. O fato é que o Alexandre de Moraes foi colocado pelo Donald Trump em pessoa numa sinuca de bico. Não há cenário onde ele saia fortalecido dessa história. Absolutamente não há. Enquanto isso, o Lula, do outro lado, eu digo que ele facilita essa nossa pauta nos Estados Unidos. Boa parte das minhas dificuldades aqui são que as pessoas tenham a atenção devida com o Brasil, mas que enxerguem que não há alternativa de composição com o Brasil, que o Brasil é uma guerra que precisa ser enfrentada do ponto de vista de política externa americana. E o Lula é um cara que facilita muito isso. Ele facilita muito a vida. Quando vieram os rumores de que o Lula estava morrendo lá com o negócio dele bater a cabeça e tal, eu falei, pô, orem por ele, rezem por ele. Porque o Lula é o cara que mais facilita a nossa vida quando a gente tem que explicar para o governo americano que o Brasil é um país hostil. E eu sempre falo isso aqui no programa. O Brasil do Lula antagoniza, falo isso no programa e nos programas nos Estados Unidos dos quais eu participo. Todos os interesses americanos são antagonizados pelo Lula. Ora, isso ficou claro já no governo Biden. O Biden, os secretários, a turma que ajudou e levou o Lula à presidência, achou que o Lula ia ficar mais fácil de implementar as políticas globalistas, ao mesmo tempo que iam conseguir manter o Brasil fora do eixo da China, mas a realidade que se viu foi completamente outra. O Brasil é opositor das políticas dos Estados Unidos em todos os aspectos, talvez o maior apoiador do Hamas em todo o Ocidente. Né? Tem até aquela foto emblemática do Alckmin cercado de terroristas. O Brasil também, um grande aliado do Irã, né? Até navio de guerra no Irã atracando em porto brasileiro, fazendo festa. Tem a China comprando o Brasil inteiro, a ponto de ter comprado a maior reserva de urânio do país na Amazônia, e por aí vai. Mas tem a questão também da Venezuela. Em um momento que o vencedor das eleições presidenciais venezuelanas, Edmundo González, teve recentemente, com as mesmas personagens que eu falei agora há pouco, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, com o presidente da Argentina Milei, né? Volto a dizer, um dos poucos personagens, chefes de Estado, além do Bolsonaro, que foram chamados para a posse do Trump. Eles todos têm uma articulação forte junto ao González, e essa articulação é feita junto ao governo americano. Então nós estamos vendo nesse momento o Lula adotando a postura contrária, endossando a fraude eleitoral da Venezuela e apoiando a posse do Maduro. Veja a reportagem do Estadão. Maduro rouba a eleição e Brasil vai à posse. Lembrem-se, né? O Reinaldo Azevedo deve estar tendo mais um AVC, porque lembrem-se que disse que o Maduro era, na verdade, bolsonarista. Vejam como a visão de mundo dessas pessoas deve ser difícil de explicar para o público.
O cara dizia que o Maduro era bolsonarista. O Bolsonaro era madurista. E o Maduro era bolsonarista. No entanto, Trump vai para posse, Bolsonaro vai para a posse de Trump e Lula vai à posse de Maduro. Como é que você explica isso para os seus ouvintes? Só pode ser um caso de gaslighting, estimulação contraditória e por aí vamos. Técnicas para enlouquecer. Eu acho que se alguém está assistindo o Reinaldo Azevedo ainda, o que deve ser uma quantidade, eu não sei, digam aqui no chat se vocês acompanham ainda o Reinaldo Azevedo, porque de repente eu estou desconectado aqui. Mas eu acho que não, acho que as pessoas não assistem o Reinaldo Azevedo. Se você... Agora, os poucos que assistem já não devem ter mais capacidade de análise da realidade. O fato é que esse tipo de coisa, a ida do Lula para a posse do Maduro, nos ajuda muito quando nós vamos explicar aqui sobre as eleições do Brasil. E explicar que o Brasil não se preocupa com integridade eleitoral. Que esse negócio de integridade eleitoral do TSE é uma lorota. A esquerda, da qual faz parte o Alexandre, se preocupa com o poder. E esse assunto da integridade eleitoral é um assunto muito caro para o Trump, porque ele sentiu na pele. Não tenham dúvidas que os reconhecimentos das eleições de 2026 no Brasil não serão iguais aos de 2022. E hoje ninguém mais tem dúvida que as eleições americanas de 2020 foram roubadas. E ninguém tem dúvida que as eleições da Venezuela foram roubadas. Mas mesmo assim o Lula manda um representante do Brasil para prestigiar a posse do Maduro. Que moral um país desse teria para bater no peito e falar integridade eleitoral, eleições seguras, exemplo das urnas eletrônicas? Ora, o Maduro tirou onda com o processo eleitoral brasileiro e a fraude eleitoral só pôde ser verificada na Venezuela acima de qualquer dúvida porque os venezuelanos têm um sistema eleitoral melhor do que o brasileiro. Agora, o Lula e a sua turma não se importam com integridade eleitoral. Se importam apenas com o sucesso do projeto da esquerda, da mesma forma que a turma do Supremo Tribunal Federal resolveu fazer a partir de 2018 ou 2019. O Brasil ainda tentou fazer ali um mise-en-scène, não, vamos pensar aqui, vamos avaliar a situação da Venezuela. Todo mundo sabe que o Lula apoia o Maduro. O Maduro diz que o Lula apoia, menos o Reinaldo Azevedo. O Maduro diz que o Lula apoia o Maduro. E lembrem-se, nas eleições de 2022, eu era proibido pelo careca psicopata de dizer isso. Que Lula e Maduro eram tudo a ver. Porra, apesar de todas as evidências. O importante é que esse contraste ele mostra duas visões de mundo entre o Brasil com Bolsonaro, que pode estar aliado ao Trump e a esse momento vigoroso dos Estados Unidos, com expansão militar, econômica, territorial. Então você tem de um lado, né, a pujança americana, o projeto de liberdade do Milley, da Meloni, da direita europeia que está chegando ao poder, que possivelmente vai chegar no Canadá, que agora tem Elon Musk, que agora tem Mark Zuckerberg. Essa é uma das portas para o Brasil. A porta da liberdade e do sucesso. E a outra porta, que é a porta que o Lula está escolhendo. A porta da China, decadente, em crise econômica, reprimindo a sua população, sem liberdade, um estado de vigilância, como o estado de vigilância do Brasil, que monitora agora a transação de pedreiro, de vendedor de coco, de mais de 5 mil reais. Essa é a porta que o Brasil está escolhendo. A porta da Venezuela, a porta da China. E Bolsonaro na posse do Trump e o governo Lula, ele ou seu representante na posse do Maduro, é icônico, é simbólico, porque é um momento onde nós enxergamos qual o caminho que o Brasil quer seguir. Qual das duas portas o país quer entrar? E vocês me respondam no chat. Vocês querem a porta do Bolsonaro e da liberdade? Ou vocês querem a porta da liberdade e da prosperidade? Ou a porta do Lula?
da repressão e da falência econômica. Essa é a escolha que o Brasil vai ter que fazer em 2026 de uma forma ou de outra.